E eu ia começar pelo Major-General, exatamente porque é de estratégia, se calhar, que hoje precisamos. E a minha questão é nós já percebemos que nova ordem é esta, Major-General? Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo honroso convite. É um enorme prazer estar aqui. Quando nós abrimos a história da Europa, em qualquer página, a probabilidade de encontrarmos uma guerra é imensa. A história da Europa é uma história de guerras. E todos os motivos nos pareceram bons ao longo dos séculos para nos enfrentarmos uns aos outros, nós europeus. Guerras de imperadores, guerras de povos, guerras de nações, guerras de civilizações, guerras de religiões. Todos os motivos nos pareceram bons para nos enfrentarmos uns aos outros. E isso conduz-nos agora a este tema. Porque, na verdade, quando nós conseguimos encontrar uma solução de natureza institucional para a paz e começamos o processo de construção europeia, não podemos esquecer a história. E a história era que havia imensos motivos que nos podiam de novo conduzir à guerra e que era preciso evitar. E é por isso que nestas tentativas de construção de uma nova ordem europeia, aquilo que nos guiou desde o início foi evitar as referências ao pilar militar. Isto é, o poder militar era para ser evitado e foi entregue exclusivamente à soberania dos Estados. Ora, quando começámos a ler a situação, isto tem a ver com a nossa leitura estratégica, quando em 2008 a Federação Russa invadiu a Geórgia, nós não fomos capazes de antecipar o que iria seguir. E quando em 2014 anexou a Crimeia, também não fomos capazes, nós, Europa, de ler o que estava escrito já nas estrelas, isto é, o imperialismo russo Havia até um famoso discurso de Putin. estava a crescer e nós não tínhamos o tal pilar militar que tínhamos abandonado há muito tempo. Ora, nós temos hoje em dia um desafio estratégico e de natureza política. Talvez o político para começar. O político tem duas ou três componentes que nós temos que naturalmente encontrar uma solução. A primeira é, não há nada que se possa desenvolver que possa substituir o pilar militar no caso de uma invasão. Não há nenhuma indignação, por muito bons que sejamos na União Europeia, a escrever comunicados de indignação, não há nenhuma indignação que seja capaz de parar uma invasão militar. A única fórmula que foi até hoje em dia encontrada e sustentada ao longo destes milénios de guerra é que uma invasão militar só consegue ser parada com uma força de natureza militar. Ou seja, é inevitável investir nesta área. E termino com esta ideia. Nós passamos dezenas de anos a construir duas entidades que nos garantissem o bem-estar social e o desenvolvimento económico, foi a União Europeia, e outra entidade, que era a NATO, que era capaz de nos proteger em face das ameaças que íamos lendo ao longo dos tempos. Ora, a crise da guerra na Ucrânia, o que veio demonstrar é que o crescimento destas duas entidades trouxe para o seu interior as diferenças que um alargamento sempre traz. Isto é, quanto mais diverso for o conjunto de países que constitui uma organização, mais difícil é encontrarmos um consenso para isso. E nós, que andamos dezenas de anos a desenhar a NATO para conter a Rússia, a primeira vez que a Rússia deitou os dentes fora, a NATO disse que não há nada comigo. E a União Europeia, que se tinha esquecido do pilar militar durante
todos estes anos e pensou que era verdade aquela coisa do fim da história e o último homem, isto é, que nós tínhamos alcançado um estado geral político, de organização política, que nos garantia a paz eterna, caiu. O que é que nos sobra neste momento? Sobra-nos a coligação das vontades, que é sempre a forma como nós encontramos para resolver um problema. Isto já tinha acontecido também no Iraque. Também foi preciso construir uma coligação de vontades. Nem todos estiveram no Afeganistão, mas muita gente esteve. Também houve uma coligação de vontades. Isto é, perante uma ameaça concreta... Mas acha que é comparável? Ou seja, não estamos aqui numa alteração mais estrutural do que aquilo que se passou com o Iraque, com o Afeganistão? Estamos por duas razões. A primeira é de natureza geográfica e nós não conseguimos alterar a geografia. E, portanto, os problemas ligados à proximidade geográfica dão ao assunto uma relevância que os outros não tinham. Os outros eram guerras suficientemente distantes. Exato. A guerra no nosso quintal, não é? Como, sem desprestígio para os nossos quintais, mas a guerra no nosso quintal traz um conjunto de preocupações acrescido para todas as sociedades. Algumas já foram capazes de o fazer. Isto é, algumas das sociedades já reverteram aquilo que eram os ganhos que o final da Guerra Fria tinha trazido. Isto é, entenderam, pelo simples não, o melhor é regressarmos desde já ao serviço militar obrigatório. É preciso reforçarmos os nossos orçamentos de defesa. E para terminar, eu dou este exemplo, porque este exemplo é significativo e é também preocupante. O primeiro país europeu que percebeu esta ameaça foi a Polónia. A Polónia foi o primeiro país europeu que fez uma leitura da situação na guerra da Ucrânia, que lhe disse: isto vai sobrar para nós. Pode não sobrar agora, em 2025. E por isso está muito mais adiantada no investimento. E, portanto, e com isto termino, a Polónia desenvolveu um programa de aquisição brutal de armamento. A indústria europeia não foi capaz de responder. Teve que comprar armas aos Estados Unidos. A indústria norte-americana também não foi capaz de responder. Então. A Polónia teve que ir buscar o seu armamento para este salto qualitativo, não à indústria europeia ou ocidental, foi buscar lá à Coreia do Sul. E aquilo que não conseguiu na Coreia do Sul foi buscar lá à Turquia. Isto é, nós agora vamos multiplicar pela escala europeia aquilo que foram as dificuldades que a Polónia teve. De repente, todos os países europeus estão nesta ânsia de ir comprar equipamento. E há uma coisa que eu vos garanto, que já trabalhei nisso. Não há equipamento militar nas prateleiras. O equipamento militar só é realizado com base nas encomendas que entram. E as encomendas que entram demoram um imenso tempo a ser produzidas. Germano, o Major-General dizer que estamos aqui numa complicação. Na tua perspectiva, consegue-se ver aqui algum desenho que permita reduzir a incerteza dos empresários? Não. Uma nova ordem? Não, de todo. Está respondido. Boa tarde, Helena. Obrigado pelo convite. Viva, é um gosto de estar aqui. É um prazer estar com todos vós, mas ninguém vai levar a mal dizer. É fácil ter a segunda intervenção, porque a primeira foi feita por uma das pessoas que destes 3 anos e 3 meses mais me inspirou nesse desafio tremendo, que é analisar, nomeadamente, diariamente a invasão russa da Ucrânia. E estou, como quase sempre, enfim, de acordo com a introdução brilhante do Sr. General, e pegava numa frase do Sr. General que ele não disse hoje, mas eu, entre aspas, escrevi na parede, não foi na parede, mas é nos meus apontamentos, que é: um império alimenta-se da conquista de território. Às vezes não sabendo exatamente para que é que quer aquele território, mas isso depois enquadra-se na argumentação. Isso é Vladimir Putin no que está a fazer. Porquê é que eu estou a começar a dizer isso? Porque, tal como o Sr. General referiu, no que aconteceu desde 2008 na Geórgia e depois na Crimeia e depois a invasão russa da Ucrânia, não vamos acreditar
que Vladimir Putin, saindo, como tudo indica, vai sair, enfim, favorecido, com ganhos na agressão criminosa que está a fazer na Ucrânia, não vamos acreditar que ele vá parar por ali. Nós falamos numa altura em que eu percebo que tentemos ver as coisas pela positiva, acreditar, mas em que 100 e tal dias de regresso de Trump já nos são suficientes para perceber que é melhor nesta fase não ter esperança. O que é que eu quero dizer com isso? Iríamos perder mais tempo se acharmos que depois de uma primeira presidência e depois destes 100 dias bem mais disruptivos, por alguma razão, depois de uma conversa com Trump, algum dos líderes, ele vai mudar, ele não vai mudar. E, portanto... Ou seja, nas suas perspectivas, temos de nos preparar para a guerra, para evitá-la. Isso já estamos a fazer, evitá-la. Qual é a diferença da equação? É que até há 100 e tal dias nós estávamos numa situação em que a guerra tinha voltado à Europa com a invasão russa da Ucrânia, mas tínhamos os Estados Unidos como grande e forte aliado numa NATO que estava forte, com Biden. Deixou de acontecer isso. E por isso essa ideia, não vale a pena ter esperança, é uma perda de tempo acharmos que a administração de Trump vai mudar. E, portanto, aquilo que está a ser feito é a tal coalition of the willing, que é possível e que é difícil, mas que é uma reação mais pragmática ao problema de a União Europeia, sendo uma instituição a 27, a exigência de consensos não é compatível com aquilo que é neste momento a situação no terreno. E citando Mário Draghi, há umas semanas no Parlamento Europeu, a Europa ou passa a ter a agilidade de agir como um Estado ou vai ser ultrapassada pelos acontecimentos. Eu acho que a Coalition of the Willing é um exemplo disso, com a União Europeia, com o Canadá, com a Turquia. E a sua perspectiva qual é? Que a Europa vai conseguir acordar? A Europa já acordou. Eu não tenho, isso é interessante perguntar, Helena, eu não tenho um discurso de que a Europa, que andamos todos a dormir e tal. Não, isso não é verdade. 3 anos e tal depois da invasão russa da Ucrânia, a opinião pública dos países europeus continua muito forte na necessidade de apoiar a Ucrânia. E eu acho que esse não é o problema. O problema é se as democracias europeias vão resistir ao processo de rearmamento. Um exemplo muito concreto. Daqui a 2 anos, Macron acaba como presidente da França. Marine Le Pen agora tem esta situação judicial, mas apesar de tudo não é impossível que o sucessor Macron tenha uma perspectiva anti-europeia, anti-NATO. O que é que acontece? A AfD agora houve uma coligação CDU-SPD, mas imagino que este governo corre mal e a AfD salta para primeiro lugar daqui a 4 anos. Não é impossível. O que é que acontece? A Alemanha, em pleno processo de rearmamento, passa a ter um governo pró-russo e anti-NATO. Temos um problema político e simultaneamente, ou seja, quando estamos com um problema na nossa defesa. Portanto, dando sequência à ideia que o jornal lançou do que é o problema, eu diria que aqui a questão-chave é, perante a perda da Aliança Transatlântica, perante a perda dos Estados Unidos, vamos ser claros, a União Europeia, além de ter conseguido ser capaz de desenvolver outro tipo de alianças que neste momento não substituem o que é a NATO, vai ter que conseguir fazer um rearmamento que será bem mais doloroso do que seria havendo uma aliança clara com os Estados Unidos, mantendo as democracias internas. É esse o grande desafio. E é um desafio, é um desafio, e por isso vou falar com a Noémia Goulart, é um desafio que pode passar muito pelas políticas públicas. Esta estratégia e esta exigência de investir mais em defesa coloca na sua perspectiva e com o olhar que tem e o conhecimento que tem até como especialista nesta área, coloca escolhas em cima da mesa, escolhas muito difíceis aos políticos. Muito boa tarde. Aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel, saudar esta iniciativa e também o debate sobre este tema, que eu acho que é um debate necessário, embora ainda exista muita incerteza. Portanto, é mais um tema onde há muita incerteza a somar a todos os outros. E também aproveito para cumprimentar as pessoas que decidiram passar este bocadinho connosco, a ouvir-nos falar sobre estes temas. Sobre a questão que coloca, se há escolhas difíceis de políticas públicas, sim, eu penso que sim.
não é só relativamente a este tema, é sobre vários temas. Nós já temos vindo no Conselho das Finanças Públicas a sinalizar vários riscos que se colocam à despesa pública, no âmbito de relatórios que nós fazemos precisamente sobre a questão da sustentabilidade das finanças públicas e os vários riscos e desafios que se colocam precisamente à despesa pública, na qual identificámos o tema da defesa já há 2 anos. E identificámos este tema porque, naturalmente, a questão da guerra na Ucrânia era recente e era evidente que, face ao reafirmar o compromisso de Portugal junto da NATO de garantir o financiamento ou a despesa de 2% do PIB nesta área da defesa, face ao contexto orçamental em que vivíamos, e face à margem orçamental que existe nas contas públicas, naturalmente que era preciso pensar isto com tempo. Conforme o Major dizia há bocadinho, portanto, a questão da defesa é uma questão que tem que ser pensada com tempo, porque demora o seu tempo precisamente a fazer aquisições, portanto, é preciso planear, é preciso encomendar, e tudo isto demora o seu tempo, e, portanto, era um bocadinho nesse sentido que sinalizávamos esta preocupação de pensar no tema e tratá-lo atempadamente enquanto houvesse até margem orçamental, por forma a poder acomodar este aumento de despesa, porque implica um aumento de despesa. Neste momento nós temos, de acordo com o conceito usado pela NATO, uma despesa em defesa na ordem de 1,5% do PIB. Se olharmos a outros conceitos, que são aqueles que agora começam a ser falados no âmbito do pacote europeu REARM, que é o da COFOG, que corresponde à classificação da despesa pública por funções, vemos que, de facto, a despesa na defesa é menor. Portanto, é praticamente metade deste valor e, portanto, chegar a estes níveis de 2% implica, de facto, um esforço grande. E, na sua perspectiva, esse esforço, o que nos têm dito é: não se preocupem, este esforço não vai afetar o Estado Social. Temos de dizer as coisas, não é? Na sua perspectiva, isso é possível? Eu penso que o investimento na defesa não tem necessariamente que comprometer a despesa no Estado Social. Existem vários países na Europa que têm, de facto, cumprido com este compromisso de 2% de despesa na área da defesa. Deixe-me só interrompê-la. Por exemplo, no Reino Unido, explicitaram, verbalizaram que o aumento na defesa iria ter como consequência um corte de despesa numa área que podemos considerar social. Pois. Bom, depende do que é que estamos a falar. Aqui, quando falamos em Estado Social e despesa social, podemos falar de muitas coisas, desde proteção social... Das funções sociais do Estado. Exatamente. Vamos falar das funções sociais que têm educação, saúde e o Estado Social. Exatamente, educação, saúde, Estado Social. Eu penso que será difícil reunir apoio do público para uma redução nas áreas sociais, nomeadamente na área da proteção social. É uma conquista importante que foi conseguida nas últimas décadas em Portugal. E foi também conseguida precisamente com este dividendo da paz, não há dúvida nenhuma que Portugal foi um dos países que beneficiou do dividendo da paz. Há agora que fazer escolhas e, se calhar, não podemos continuar a reforçar a proteção social ao ritmo a que temos vindo a reforçar nos últimos anos, porque agora temos outra exigência que é tão importante como, por exemplo, a segurança social, a segurança interna e a segurança externa. São outras formas de segurança que é importante preservar e, portanto, agora, se calhar, temos que fazer aqui algumas escolhas e equilibrar aquilo que vamos, no fundo, afetar de recursos públicos a cada uma das áreas. Na sua perspectiva, é inevitável, se não um retrocesso, pelo menos uma dinâmica muitíssimo mais lenta? Diria que sim. Eu penso que existe... Mas acha que vai ser necessário um retrocesso nas funções sociais do Estado? Eu não diria um retrocesso, eu acho que há margem de manobra e isto também tem que ser visto como uma oportunidade. Há margem de manobra para fazer algumas melhorias do ponto de vista da eficiência em algumas áreas de despesa pública. E uma que é sempre referida e onde tarda em haver de facto esse tipo de reformas é precisamente a área da saúde.
a área da saúde tem alguma margem de manobra, sem comprometer aquilo que é o nível de serviço que é fornecido, é possível fazer com a afetação de menos recursos. E, portanto, é este tipo de avaliação que tem que ser feita precisamente no âmbito das políticas públicas, e é por isso que eu referia que há aqui uma oportunidade para, de facto, pôr em cima da mesa reformas que têm sido adiadas há muito tempo e cujo adiamento leva a que haja aqui um custo também para o país, custo esse que vai sendo capitalizado, e, portanto, penso que há aqui uma oportunidade para, no contexto da revisão da despesa pública, e haver alguma reprioritização, mas também algum olhar mais atento a algumas áreas onde possam haver ganhos. Preciso é haver um enquadramento político para isso, não é, Hermínio Monteiro? O que é que as empresas, neste contexto, como é que as empresas, já percebemos que as empresas neste momento, como todos nós, estão a atuar num clima de grande incerteza, não é? Ainda durante a tarde falou-se um bocadinho disso, que é preciso não perder o foco e ir trabalhando com cenários e irem-se adaptando. Já percebemos que estão a viver num ambiente de grande incerteza. Como é que as empresas podem contribuir também para esta nova alteração dos Estados europeus, não é nova? Quer dizer, os Estados europeus esqueceram-se das funções de soberania, acharam que não era preciso e agora descobriram que afinal é preciso. Boa tarde, Helena Garrido, boa tarde aos estimados parceiros deste painel, boa tarde a todos. Deixe-me começar por dar os parabéns ao Jornal de Negócios, porque nós vamos ter no dia 18 a Assembleia Geral para a eleição do condomínio, do novo condomínio, não é? E aquilo que se tem verificado é, de facto, discutir as pequenas coisas. E o Jornal de Negócios trouxe, de facto, preocupações que são verdadeiramente preocupações reais, concretas. Já não estamos a falar... Parabéns à diretora a diretora do Jornal de Negócios representa a equipa toda. São merecidas, porque de facto esta ideia de nós parece que nos satisfazemos com a pequena coisa, a pequena discussão, e de facto o Jornal de Negócios trouxe um conjunto de painéis e de temas, de assuntos, que verdadeiramente a todos nos devia mobilizar. Nós não estamos numa abstração intelectual em que estamos a ver assim filmes de ficção que não sejam muito presentes. Acha que a classe política está... Sim, a classe política... Está completamente costas voltadas para a realidade ou a enganar, se calhar o termo é um bocado forte, mas a enganar os eleitores? Eu gosto de dizer isto desta forma responsável. Tenho muito respeito pela política. Não tenho paciência nenhuma nem consideração pela politiquice, permita-me a expressão, menos ainda para a partidarite. E digo isso com pena porque creio que nós merecemos mais, nós portugueses merecemos mais que aquilo que hoje nos é dado. Porque estas discussões que estamos aqui a ter são discussões que verdadeiramente nos deviam mobilizar a todos. Todos. E isso... E como é que esta discussão... Nós estamos a assistir a uma campanha eleitoral que está muito resumida. Há problemas graves que a comunidade tem, a habitação, a saúde, e está também muito segmentada em termos de target eleitoral, muito no quem dá mais ao pensionista. Como é que este discurso, estes problemas podiam ser colocados na campanha eleitoral? A nossa lógica é sobretudo uma lógica de facilitismo. Prometer o que é fácil, prometer distribuir e não comprometer para a construção ou para a produção. É muito mais fácil esta ideia de um Estado-providência que consegue resolver o problema de tudo e de todos a qualquer momento. Esta ideia, não te preocupes, que o Estado está aí para te proteger, seja agora, seja na velhice. E é essa ilusão, essa sociedade que acabou. E esta é uma ilusão, porque isto é, de facto, abandonar um compromisso de liderança de um país. Que impactos é que consegue antecipar? Nós estamos num cenário em que, inevitavelmente, vai ter de se investir mais em defesa. Mais cedo ou mais tarde, quer se queira, quer não, mesmo estando Portugal tão longe da Ucrânia, como também já ouvimos alguns responsáveis políticos dizerem, isto tem impactos inevitáveis, acabamos de ouvir. Como é que impactos é que podem também ter nas empresas? Eu não tenho dúvida que todos nós, incluindo o Sr. Major-General, que tem carreira na área, somos pacíficos e pacifistas, não tenho dúvida nenhuma nisso. Agora, nós temos uma resposta política e uma resposta económica. Se nós não conseguirmos
dar a resposta política, não conseguimos resolver a economia. E a resposta política é naturalmente responder mostrando também a nossa posição para uma posição negocial, uma posição de força para uma posição negocial. Ou seja, Com quem? com naturalmente neste momento aquilo que nós cunhamos como nosso aliado, foram os Estados Unidos, neste momento aliados os únicos certos são os do Porto, que não mudaram. Porque os outros aliados, de facto, hoje temos que repensar um pouco, de facto, onde é que estão os nossos aliados. Nós habituámos-nos Primeiro temos de nos convencer que a América deixou de ser a América. Porque esta ideia que nós temos que a América teve uma pequena anomalia, diria, bom, já não foi uma, já foi a segunda que tivemos. E porventura terá outra, porque já há uma outra em preparação, que se chama G.D. Vance. Portanto, esta ideia de uma anomalia que vai passar, eles no fundo vão ter uma epifania e vai passar. Não é assim. Sim, a América já não é a América. Portanto, a América também sucumbiu a esta ideia de soluções fáceis e imediatas. Mas isto foi cunhado há 200 anos, Helena Garrido. O Marquês de Condorcet, ele dizia que toda a sociedade que não é esclarecida por filósofos é enganada por charlatães. Efetivamente, hoje aquilo que nós vemos é que é tal a ânsia de um homem acreditar que qualquer charlatanice que seja apresentada, acredita. E esta ideia que é possível transformar a América grande, conseguindo o maior do proteccionismo numa economia global, é óbvio que isto aqui não funciona. E nós temos que ter esta noção que esta globalização que nós ajudamos a construir há 500 anos, ela não desapareceu apenas pelas tarifas. Esta é uma posição negocial onde vale tudo para uma vantagem económica. E este vale tudo, esta ideia, que é uma ideia até um bocadinho básica, que é mostrar toda a força para conquistar a economia. Mas o que é que nós podemos fazer por aqui? E portugueses, eu queria precisamente reforçar isto. Nós falamos em todas as fragilidades da Europa, mas não nos apercebemos ou não queremos tomar consciência. Isto pode ser uma oportunidade para a Europa. Portugal é o mais frágil ou dos mais frágeis da Europa. E, portanto, tudo aquilo que nós estamos a pôr como sentido negativo da Europa, em Portugal, é multiplicado por várias vezes. E por isso, exatamente, nós devíamos aproveitar como uma oportunidade. Os Estados Unidos são importantes e não estamos a dizer que não são importantes, mas não são o único mercado que existe. Devíamos aliar-nos à China? Nós não necessariamente aliarmos à China, porque o que nós fizemos foi apostar em credos, não preocupámos se era o mesmo credo cultural, se era o mesmo credo político, preocupámos em eficiência da economia. E por isso apostámos em pôr as fábricas do outro lado do mundo, utilizámos políticas como just in time, quando estávamos a quilómetros de distância, não nos preocupámos nada com isso. Porquê? Porque achámos que a interdependência económica nos garantia o tal equilíbrio. Achou-se que a economia comprava a paz. Exatamente. Não é? Este violento despertar que realmente estamos a ter está-nos, de facto, a pôr-nos no sítio, permita-se a expressão. Muito bem. Germano, nós temos, esta pode ser, na sua perspectiva, um momento em que, como a história europeia é um bocadinho feita disso, não é? Quando acabou o sistema Bretton Woods, nasceu o sistema monetário europeu, só para dar um exemplo. Este pode ser também a oportunidade para a Europa dar o salto em frente, criar uma organização de defesa comum, que também foi um dos objetivos da sua origem e que falhou, não é? Como sabemos, mas é o tal burning. Alguém dizia que precisávamos aqui de ser um bocadinho queimados para avançarmos. Como a Helena disse, a Europa resistiu e respondeu melhor precisamente nos momentos de crise, além desse que referiu, mais recentemente, crise das dívidas soberanas, a Grécia ia sair e era uma inevitabilidade, não saiu. Depois Portugal a mesma coisa, que o euro tinha acabado e não acabou, crise dos refugiados, Brexit era o primeiro dominó, não, é o contrário. É mais possível os britânicos quererem voltar daqui a uns anos do que algum dos 27 querer sair. Portanto, esta coligação de vontades que referia, pode ser, podemos dar aqui um salto num sentido de uma Europa a várias velocidades?
podemos dar um salto. Eu não sou adepto da Europa de duas velocidades, sou adepto dessa questão de termos respostas pragmáticas e flexíveis, não abdicando também depois dos 27. Mas isso não é uma Europa de duas velocidades, é ver perante determinadas situações respostas. A questão de uma Organização Europeia de Defesa, eu acho que nos próximos anos não haverá a alternativa real à NATO, tratar-se-á de conseguirmos lidar com a NATO, com muito menos América envolvida na NATO. Não me parece que no mandato de Trump os Estados Unidos saiam da NATO, não parece isso possível, teriam que ter 2/3 no Senado, isso não vai acontecer, mas vai acontecer, já está a acontecer, enfim, um desfinanciamento da NATO por parte dos Estados Unidos, mas é dentro da NATO que isso terá que acontecer essa resposta. E, portanto, perante aquilo que me parece que ser a ideia concreta, que é os Estados Unidos perderam a bússola moral ao quererem voltar a ter Trump, acho que isso é chocante, é um absurdo, mas foi o que quiseram e vão ter um mandato absolutamente desastroso, e isso tem consequências também para nós. Há bocado no outro painel estavam a referir, e é verdade, independentemente dos nossos estados de espíritos perante o que está acontecendo nos Estados Unidos, não era inteligente retaliar na questão das tarifas por aquilo que precisamos dos Estados Unidos ao nível dos serviços, porque isso Mas a Europa, nesse sentido, está a ser inteligente, não é? Exato, eu acho que sim. E como disse, do ponto de vista da defesa da Ucrânia, acho que está a haver a resposta possível. Acho que há uma grande maioria nas sociedades europeias a perceber que a defesa da Ucrânia é a defesa da Europa. O que eu tenho dúvidas é se as democracias europeias vão resistir, primeiramente as principais. Estamos a falar de um dia a seguir a um momento que foi, eu acho, importante. O que é que Merkel quis fazer no seu primeiro dia de trabalho como chanceler foi, com Macron, foi a Paris mostrar e criar um conselho conjunto de defesa França-Alemanha, portanto, mostrando e sinalizando que querem ver essa Há aqui sinais de esperança, não é? A chave para mim, só mesmo para terminar, a chave para mim é se vamos ter a capacidade de defender a Ucrânia sem os Estados Unidos e se vamos ter a capacidade de acolher a Ucrânia nos próximos anos na União Europeia, que não será só a Ucrânia. E o que é que será essa nova Europa a 36 ou algo assim? Ou será essa total sobrevivência e uma Europa mais forte sem os Estados Unidos, ou será uma possibilidade desse alargamento em que aí sim vai haver uma perda de coesão europeia? Não sabemos. Noémia, todos estes desafios colocam aqui pressões em diversas áreas. Quais são as pressões que identifica como mais difíceis de gerir politicamente? Na área da defesa? Na área das contas públicas, não é? Juntando estas novas variáveis. Bom, em termos de pressões orçamentais na área das contas públicas do lado da despesa, eu sinalizaria as pressões associadas ao envelhecimento demográfico, que tem impacto quer no sistema... Que a imigração não está a resolver? Que? Não percebi. A imigração não está a resolver? A imigração está a resolver a parte do financiamento do sistema. A prazo também teremos impacto na despesa. Mas no imediato o investimento já tem efeitos não só no sistema de proteção social, mas também no sistema de saúde, e portanto são pressões que vão continuar a crescer e que justificam, lá está, a tal melhoria de eficiência, nomeadamente na área da saúde. Depois destacaria as pressões que estão ligadas também a investimentos que precisam de ser feitos. Nos últimos anos, de facto, o investimento público foi bastante baixo, foi, diria, a variável de ajustamento que permitiu fazer muita coisa do ponto de vista de políticas públicas. Não é? E fomos, no fundo, pressionando, chegamos a um ponto em que não é possível continuar a não fazer investimento público. É claro que o PRR veio ajudar bastante, mas o PRR também está bastante atrasado e não é claro que sejamos, como país, capazes de executar tudo aquilo que foi, no fundo, atribuído à administração pública para investimento público. Portanto, há aqui uma pressão adicional. O investimento também tem pressões associadas, por exemplo, à necessidade de fazer investimentos de mitigação e adaptação às alterações climáticas. O Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, que foi apresentado no ano passado... Noémia, só para resumir, a Noémia não ficaria super satisfeita com o excedente orçamental. Estamos todos contentes com o excedente orçamental. E muito menos com esta cláusula que agora fingimos, o investimento em defesa não conta. Faz de conta que não tem de se pagar.
Esta cláusula conta no sentido de permitir incentivar os países a afetarem mais recursos a esta área, no sentido em que esta área passou a ser prioritária e tem que concorrer com outras áreas que, ao nível nacional, também são prioritárias. Portanto, sim, mas valia a pena perceber que aquilo tem de se pagar, não é? Terá exatamente. impacto sempre na dívida. Essa é a desvantagem, é que apesar deste aumento de despesa com a defesa não contar para o limite da despesa líquida, para a nova regra que agora serve para avaliar as contas, a sustentabilidade das contas públicas em termos europeus, ela não deixa de criar despesa e de criar dívida pública, e a dívida pública tem que ser paga. Portanto, eu vejo esta cláusula como uma solução temporária. Porque nós não podemos agora entrar no modelo em que vamos financiar defesa com base em dívida pública, porque senão a dívida pública nunca mais parava de crescer. Sendo certo que nós ainda não sabemos exatamente quais é que são os níveis de despesa. Um alerta que deixaria é não se entusiasmem com o excedente orçamental. Pronto, portanto... É esse o alerta que deixa, não se entusiasmem com o excedente orçamental. Não, até porque os cenários que nós temos apresentado em políticas invariantes apontam já para déficits nos próximos anos. Portanto, isso significa que parte da margem orçamental que foi conseguida nos últimos anos, nomeadamente com base no dividendo económico, do crescimento económico, que permitiu aumentar a receita dos impostos, também já foi sendo consumida com medidas que foram consideradas prioridades políticas. E, portanto, com base no fundo, projetar essa despesa agora no médio prazo, aquilo que nós vemos é que parte daquilo que era o excedente que estava previsto acabou por ser já consumido. E isso é, naturalmente, uma preocupação adicional. Na prática, continuamos a ter grandes desafios na gestão das finanças públicas. Sem dúvida. Que, além dos tradicionais, agora os novos com a defesa e com as alterações climáticas. Armindo, nós estamos em campanha eleitoral, acho que toda a gente já reparou, não é? Vamos ter um novo mais governo. ou menos. Vamos ter um novo governo. O que é que gostaria que fossem uma ou duas prioridades deste novo governo? Um projeto para Portugal. O que é que isso significa? Nós andamos à deriva. Andamos à deriva sempre numa lógica de curto prazo. Nós resolvemos tudo para o jornal do dia, para o noticiário do dia, e não temos uma visão de médio e longo prazo. E não há nenhuma empresa, e muito menos um país, que se desenvolva sem ter objetivos. E nós temos fragilidades várias. E essas fragilidades são tanto hoje, nas empresas, nos salários. Naturalmente que nós precisamos de aumentar mais ainda os salários, mas os salários não se aumentam por decreto, aumentam-se por crescimento da economia. E a economia não está a crescer. Se a economia não cresce, pergunta-se como é que é possível sustentar uma subida de salários. Segundo problema, que não se fala, muito menos em campanha eleitoral, nós estamos a criar uma nova geração de pobres. Felizmente temos conquistado esperança de vida que está a aumentar. Facilmente hoje a probabilidade de chegarmos aos 100 anos é imensa. Temos preparado um projeto de vida para podermos viver 30, 40 anos sem nenhuma atividade e beneficiando de uma reforma. E essa reforma que o Aging Report da União Europeia diz que vai ser de 40% a taxa de substituição, ou seja, o último salário... 40% do último salário. 40% do último salário. É possível viver durante 40 anos com 40% do último salário? Portanto, são tudo questões que nós, enquanto nação, deveríamos discutir, deveríamos propor soluções, porque há soluções, vamos lá ver, não, os outros países já se descobriram. Nós é que andamos nesta ideia atávica que não podemos falar de temas que sejam melindrosos para a conquista dos votos, mas a Europa, os países como nós que tinham esse problema já o resolveram. E nós achamos que não temos esse problema. Nós que somos a nação das nações mais pobres da Europa, não temos capacidade de resolver, não estamos a querer resolver. Por isso, aquilo que eu gostaria era, de vez, deixar de tratar os portugueses como infantis e ter uma solução, propor uma solução, até mesmo dizendo, isto vai custar muito agora este tempo, mas vamos ter estas vantagens. Eu tenho a certeza que os portugueses responderiam bem, como o resto já o fizeram noutras alturas. No passado. Major General, para terminar, há aqui como militar,
o que é que nós gostaríamos de fazer? Não é como se fosse agora os militares são os novos deuses, não é? Nós tardamos. Não, andam longe, não andam longe. Os novos nós tardamos. Na prática, o que as empresas hoje em dia, as empresas e os cidadãos têm de viver com grande capacidade de adaptação, uma vez que o nevoeiro continua cerrado e, pelo que eu percebi do que disseram, não é possível ainda dissipar minimamente este nevoeiro que temos à nossa volta. Qual é que pode ser o melhor caminho ou o caminho que poderá ter menos custos? É evitar a guerra. E para isso é preciso investir em defesa. Isto é, a linguagem que o Kremlin conhece é a linguagem da força e do poder. O Kremlin não vai desafiar quem o possa derrotar. Mas a Europa pode ser derrotada se em tempo não tomar as providências que tem que tomar. E esse é o caminho que nós temos que fazer. Deixe-me só 2 apontamentos para terminar. A absorção da Bielorrússia pela Federação Russa está a um passo de acontecer. No dia em que acontecer, a Federação Russa, incluindo já o espaço da Bielorrússia, ficará a 60 quilómetros de Kaliningrado. Não vai deixar de o fazer. E para isso vai invadir a Lituânia. A Lituânia será a primeira vítima a seguir à união da Bielorrússia com a Federação Russa. Não são 60 quilómetros que vão poder fazer. Nós devíamos ter parado, e ainda estamos em tempo de o fazer, parar a Federação Russa na Ucrânia. A Ucrânia é o melhor teatro de operações para a aplicação da força europeia. Pois nem a força europeia lá conseguimos colocar, porque uns acham que só o devemos fazer no caso de os Estados Unidos garantirem o sucesso dessa força. Pois o que estamos a arriscar é o teatro de operações pior que podemos imaginar. É termos que ir defender os Bálticos, porque os Bálticos não têm profundidade estratégica. Os portos do Báltico, que são essenciais para o seu reforço, deixarão de existir ao fim de 12 horas de bombardeamentos pelos mísseis balísticos da Federação Russa. Não haverá um porto no Báltico capaz de acolher os reforços. Isto é, se não formos capazes de deter a Federação Russa na Ucrânia, não o vamos conseguir fazer nos países bálticos. Estamos a condená-los a serem invadidos. Deixe-me só, para terminar, dizer uma última coisa. Durante a Guerra da África, a Guerra do Ultramar, nos 13 anos em que durou a guerra, Portugal gastava acima sempre de 4% do seu PIB em defesa. 4%. Em 1974, na Revolução, Portugal gastava 4,3% do seu PIB em defesa. Poucos anos depois, quando chegámos ao escândalo da Cimeira de Gales, em que até foi necessário os Estados Unidos puxarem as orelhas a todos, Portugal gastava já não 4,3%, mas 1,3%. E ficou um compromisso, sem, enfim, uma data muito definida, de chegarmos aos 2%. Eu considero inacreditável e uma vergonha que, tendo decidido que os 2% eram uma despesa que deveria ser assumida pelo país, que passados estes anos todos, 10 anos sobre a Cimeira de Gales, já há 11 anos, estejamos em 1,55. E eu sei como se fazem essas contas. O que é que aconteceu entretanto? Mas essa conta é martelada. É que como não investimos, todos os sistemas de armas que têm estão a chegar ao seu fim de tempo útil. Ou seja, a necessidade de investimento ainda é mais significativa. A necessidade do investimento em defesa tem que ser permanente e constante. Não pode estar ao sabor das políticas de cada um dos tempos. Porque o tempo de vida de um grande sistema militar são 40 anos. Mas o que me está a dizer é que a necessidade de investimento não é fazer a conta de 1,5% para 2%. Pois não claro é que só não. 0,5% que é preciso. Não, porque os 2% tinham uma lógica. Exato. O 2% era manter um determinado nível de estabilidade e de capacitação das forças. Pois, como não se fez no passado, é muito mais do que 1%. Mas agora tem que se dar um salto As escolhas vão ser difíceis. maior. Nós vamos esperar, eu julgo que todos os países estão à espera desta cimeira da NATO agora em junho.
porque estão todos à espera do patamar, se ele é 2,5%, se é 3%, se é 4% ou se é 5%. Essa também é uma área, nós estamos já completamente fora do tempo, mas esta também é uma área que pode trazer crescimento económico, nomeadamente na área da indústria. Eu tenho um valor que é importante. Na Europa, os países da União Europeia, do dinheiro aplicado em defesa, apenas 1/3 foi na compra de equipamento. Apenas 1/3. O resto é em infraestruturas, é na própria indústria, é no serviço militar, é em infraestruturas, é num conjunto de outras atividades que geram também elas próprias desenvolvimento. Vamos ficar com essa nota de esperança, porque tem um efeito multiplicador também. O investimento em defesa, já concluímos que as escolhas não vão ser fáceis, mas há pelo menos essa perspectiva de que estamos conscientes que existem estes desafios. Agradeço-vos imenso a vossa partilha e o vosso tempo e damos assim como encerrada esta conferência.